gravei hoje sobre o Maníaco do Parque. Ele foi um dos maiores serial killers, né? E em 98 eu já me interessava, eu tinha 14 anos na época, mas eu já me interessava por esse tipo de crime, de estudar as mentes criminosas, enfim. Sim. E apesar dessa alcunha dado pela imprensa, como maníaco, ele no direito, ele é considerado semi-inimputável. O que isso quer dizer, gente? Para explicar leigamente. Se eu cometo um crime, eu vou responder criminalmente por aquilo, porque eu sou imputável, né? Se eu tenho algum problema, se eu tenho algum transtorno, enfim, eu posso ser considerado semi-imputável ou inimputável perante a lei, né? Ele foi considerado semi-imputável e acaba ganhando esse apelido, e o que faz com que ele, pelo clamor público, e aí também tem o debate do direito midiático, né, que a mídia julga, condena, absolve, enfim, ele é julgado como alguém absolutamente capaz, né? Então, se eu sou julgado hoje criminalmente, eu vou ser julgado como uma pessoa capaz. Ele foi julgado como uma pessoa semi-capaz. E foi condenado a 30 anos de prisão. Ou seja, 2028, o Maníaco do Parque estará nas ruas. Eu estou me alongando um pouco, porque eu quero fazer um paralelo com o caso do Champinha. O caso do Champinha é uma aberração jurídica, né? O caso do Champinha, ele em matéria de direito, não há nada parecido com o caso do Champinha. Ele comete, o próprio pai da Liana fala isso e é advogado. O Champinha comete o crime, menor de idade, quando ele atinge a maioridade, se inventa um instituto jurídico para que ele fique preso. Né? Então eu queria que você dissesse isso para a gente, como existe pena de prisão perpétua no Brasil para quem é doente e para quem não é, né? Tá. Eu gostaria de falar sobre isso, porque eu estava falando assim de alguns valores que são confusos, como por exemplo da violência. Outro valor que se tornou muito confuso é o valor do amor, né? E essa mistura do amor com a imagem, essa questão da imagem também, né? Essa coisa narcísica e tal. Mas o que acontece? Que é o caso do Maníaco do Parque, né? Que caso? Ocorre que é muito comum os apenados receberem cartas, tipo carta de fã, né? Tem um monte de mulheres que querem conhecer os caras, né? O que essas mulheres têm em comum? Uma total idealização absolutamente fantasiosa e infantil de que eles serão o quê? Eternamente gratos, não vão traí-las, não irão abandoná-las, coisas dessa natureza, né? De fidelidade, de lealdade, né? E algumas também têm existe uma mídia do crime, né? Então, assim, quem são as namoradas ou a mulher, enfim, etc., pode ter também digamos assim, um upgrade no seu social lá na localidade, né? Mas o que me chama a atenção é que, no caso do Maníaco do Parque, ele conheceu uma moça, né, que se tornou noiva dele. E isso foi pouco depois dele ser preso, não foi tanto tempo depois. Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista que fizeram com essa moça e o repórter pergunta: você não tem medo de que ele faça com você? E ela responde: não, ele só matava prostituta. Né? Então, veja como olha quantos valores e conceitos estão confusos. Porque as mulheres que escrevem, né, a gente tem a oportunidade de ter contato também com essa que talvez, né, muitas se tornam uma futura família ali, né, passam a ter visita íntima e tudo mais. Então,
são pessoas assim, trabalhadoras, a maioria dessas mulheres, né? Não são necessariamente o que a gente poderia, de uma forma também muito preconceituosa, chamar de mulher de bandido. Não é esse perfil. Não é o da maioria. Não é o da maioria. E é muito interessante uma coisa que acontecia, porque o presídio feminino, Talavera Bruce, ele ficava no início, né? Mais ou menos no início quando a gente entrava no que era antigamente, né? Agora virou complexo Jericinó, alguma coisa assim, tem Bangu, sei lá quantos, já estava no 8, sei lá quantos Bangus que já tem. E logo depois tinha o Esmeraldino Bandeira, que era um presídio masculino. E eles têm uma maneira que eu nunca consegui decifrar, eles se comunicam por lençóis. Eles jogam o lençol para fora da cela, né? Fica do lado de fora do prédio, e eles têm uma comunicação, e aí eles se conhecem. Eles paqueram pelo lençol, se conhecem, vão trocando ideia. São presídios, para quem não é do Rio, são presídios próximos. Sim. O feminino e o masculino. Então eles ficam se comunicando através dos lençóis. Através dos lençóis. Aí ele vai fazer uma solicitação para ir conhecê-la pessoalmente, e ele é levado para conhecê-la e tal. E aí, sim, as presas também têm, né, direito à visita íntima, muitas engravidam, né? E aí também você pensa no tamanho da encrenca, né, que vai se formando. Uma outra questão muito interessante, isso já eu observava na própria Freicaneca e lá em Bangu também, a fila da visita. Quando é o presídio masculino, a fila está sempre enorme, porque as mães, as esposas, elas levam coisa para eles comerem, tudo que elas podem fazer, elas levam. A fila do presídio feminino, da penitenciária, no caso, que está lá Vera Bruce penitenciária, ela não é tão extensa assim de homens. São também as mães, etc., as figuras femininas ali daquelas pessoas que estão ali presas, né? Mas o homem, ele abandona mais rápido a mulher presa, e a mulher não abandona o homem preso assim com tanta facilidade, não. Eu quero só te dar um dado que talvez eu fiquei sabendo quando eu fiz a pesquisa agora para gravar hoje sobre o Maníaco do Parque. Segundo o Ulisses Campbell, que é um excelente jornalista, e eu li a trilogia que ele fez das Mulheres Assassinas, da Elise Matsunaga, da Suzane von Richthofen e da Flor de Lis. Vai ter um especial Flor de Lis com a Georgia Lima aqui, que já mandou uma pergunta. Depois já nós vamos passar para vocês. E ele começa a escrever uma trilogia agora de homens assassinos. E o primeiro sai agora em setembro, que é o do Maníaco do Parque. Que ele tinha sido abusado por uma tia, que ele era gay, que ele... Eu estou resumindo muito, pessoal, não vai deixar de ver o nosso episódio que sexta-feira. Que ele era gay e ele se via naquelas mulheres. Ele chegou a viver com uma travesti, né? Esse livro promete, mas eu acho que há uma... Ele também foi abusado por um homem, enfim. Há um contexto muito que vai se formando o personagem do Francisco, né? Que até se tornar Maníaco. O Maníaco do Parque. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete Além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas